Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Laura e eu tava aqui arrumando as minhas coisas porque eu vou viajar. Mas me veio um tema na minha cabeça e eu precisei ligar a câmera pra conversar com vocês. Então hoje a gente vai estar aqui juntas conversando mais uma vez. E inclusive eu quero dar as boas-vindas para muitas de vocês que chegaram nos últimos vídeos aqui no canal. Sejam bem-vindas e é muito bom ter vocês por aqui. Então vamos lá. Hoje eu não ia gravar vídeo justamente porque eu vou viajar e porque eu não tinha pensado em um tema para conversar aqui com vocês hoje. E eu tava só com a ideia de gravar o vlog de viagem, mas me sobrou um tempo e eu tava olhando aqui alguns roteiros que eu escrevo. Enquanto isso eu vou arrumando as minhas coisas aqui em cima, tá bom? Eu tava olhando alguns roteiros e tem um roteiro que eu comecei a escrever que é sobre o porquê que a gente não consegue ser a nossa melhor versão. E daí eu acordei, fui tomar banho, fui fazer algumas atividades da casa e isso me ficou na cabeça e eu decidi vir conversar aqui com vocês. Então, afinal, por que a gente não consegue ser a nossa melhor versão? A gente tá sempre em busca, não exatamente que a gente não consegue. A gente tá sempre em uma busca pela nossa melhor versão. E por que a gente não consegue alcançar a nossa melhor versão? Isso ficou muito na minha cabeça porque esse é um dos temas que eu mais falo aqui no meu canal. Inclusive, se você voltar aí mais ou menos há um ano atrás, eu tava justamente comentando sobre esses temas, conversando muito com vocês sobre esses temas. E depois de um ano eu vejo que eu não alcancei a melhor versão. Eu não consegui chegar aonde a Laura de um ano atrás imaginava que a Laura de hoje em dia estaria, sabe? Então, por que a gente não consegue, sabe? E algumas respostas vieram na minha cabeça. Eu acho que o primeiro motivo da gente não conseguir chegar na nossa melhor versão é uma das coisas que eu comentei no último vídeo aqui do canal, que é sobre o vídeo sobre sair da inércia, que é aquela questão de que a gente só vive o presente. Então, o que eu planejei no passado pra mim, pode ser que eu não viva no dia de hoje, ou no futuro. Então, às vezes, são coisas que não fazem sentido, sabe? Porque que nem o que eu planejava pra mim de um ano atrás não tá no meu controle hoje em dia, porque muitas coisas aconteceram no meio do caminho que me fizeram mudar de direção. Que me fizeram ver que a versão que eu imaginava de mim mesma é muito fora da minha própria realidade. Vocês me entendem? Então, eu acho que a gente fica muito apegado nessa questão de futuro, que a gente esquece que a única coisa que a gente tem é o hoje, e que, de certa forma, hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem, então, tecnicamente, nós já somos uma versão melhor de nós mesmos, mas o grande ponto é que a gente tá sempre buscando algo que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente tá procurando, porque a gente não conhece a nossa melhor versão. Faz sentido pra vocês? O que seria a nossa melhor versão, sabe? Porque hoje eu sei que eu sou melhor do que ano passado, do que ontem, do que 5 anos atrás. Porque a gente vai evoluindo. Tocou o telefone da minha mãe, eu perdi levemente o raciocínio aqui, mas é que a gente tá sempre evoluindo, sabe? A gente tá evoluindo todos os dias. Então, qual seria a nossa melhor versão, sabe? Porque eu já tô numa versão melhor do que um dia eu fui, mas eu tô sempre em busca de melhorar e melhorar e melhorar todos os dias. E eu acho que, olhando pro ponto de vista da internet, dessa cultura que se criou de buscar a melhor versão, a gente tá sempre buscando ser outra pessoa, não exatamente ser o melhor de nós mesmos. Isso faz sentido pra vocês? Porque ultimamente pra mim tem feito muito sentido. Porque quando eu vou, sei lá, fazer um vision board, imaginar alguma coisa sobre a minha vida, eu pego imagens da vida de outras pessoas e às vezes eu não me imagino naquela situação como eu mesma. Eu me imagino como aquela pessoa que eu me inspiro, que eu salvei a referência, que eu salvei a foto. Então, às vezes, a gente não quer melhorar, a gente quer se tornar outra pessoa. E eu acho que isso diz muito sobre o porquê a gente não consegue alcançar a nossa melhor versão. É porque a gente tá sempre se comparando e se inspirando em outras pessoas e buscando outras pessoas e
querendo ser outras pessoas e não necessariamente uma melhor versão da gente mesmo. Porque quando a gente projeta a nossa vida, desse sentido de vision board, de melhor versão, a gente tá sempre olhando o outro. E muitas vezes imaginando coisas muito, muito fora da nossa realidade. Então, claro que existe sim a lei da atração. Eu sei que isso é muito real, porque eu sou uma prova de que a lei da atração existe, a lei da suposição também. São coisas assim que, a partir do momento que a gente acredita e que a gente fala, a gente alcança. Mas existem coisas que, de fato, são muito, muito fora da nossa realidade atual e que a gente fica cobiçando, de certa forma, mas que a gente sabe no nosso interior que a gente não vai alcançar aquilo porque é muito, muito fora da nossa realidade. Por exemplo, sei lá, pode até ser uma coisa material que seja muito, muito cara. Claro que, um exemplo aqui, no meu vision board do ano passado, eu tinha colocado, no caso desse ano, né, que eu fiz ano passado, eu tinha colocado que eu queria muito um iPad. E eu conquistei o meu iPad parceladinho, né, não foi tipo, ai, simplesmente chegou pra mim o iPad, né. Então, conquistei. Mas, se uma coisa muito mais cara, como por exemplo uma viagem de avião, que atualmente está muito, muito fora da minha realidade, não aconteceu. Porque eu projetei algo muito fora da minha realidade, do meu financeiro, sabe? E eu acho que isso diz muito da gente, porque a nossa melhor versão, se a gente for parar pra pensar nessas coisas que a gente salva na internet, imaginando ser a nossa melhor versão, são coisas materiais ou coisas, experiências muito caras. Não sei vocês, mas eu sou uma menina cara. Quando eu vou colocar lá as minhas coisas nos meus vision boards, eu não coloco coisas simples, coisas que eu conquistaria fácil. Eu gosto de jogar lá em cima, lá no alto, sabe? E eu acho que isso diz muito sobre o porquê a gente não consegue alcançar essa versão. Não necessariamente que essa seja a nossa melhor versão, mas essa versão que a gente sonha, essa versão que a gente almeja através de fotos da internet, sabe? Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas eu acho que é isso. Então, outra coisa que eu acho, assim, também, é que a gente se acomoda muito com essa questão de, isso daí é pro futuro, sabe? Como a gente vive o presente e às vezes a gente tem na nossa cabeça essa visão, a gente sempre acha que essas coisas grandes, como por exemplo, uma viagem de avião, uma casa, um carro, nanana, são coisas pro futuro. E a gente tá sempre colocando essas coisas no futuro. A gente não tá dando passos no presente pra conquistar essas coisas no futuro. Isso é uma coisa muito doida, sabe por quê? Porque quando eu era pequena, eu sempre achava que com meus 20 e poucos anos, eu estaria viajando o mundo, conquistando muitas coisas. Só que dentro de mim sempre tinha aquele sentimento de não, isso é uma coisa pro futuro, isso é uma coisa pro futuro. Eu não vivo o futuro, né? A gente sabe disso, a gente conversou sobre isso no último vídeo. Então, eu ficar empurrando pro futuro faz com que as coisas não aconteçam. Só que acontece que a gente se acomoda a essa ideia de não, tudo bem, não deu agora, deixa pro futuro, sabe? E eu acho que isso é um dos motivos pelos quais a gente também não alcança a nossa versão, melhor versão, porque, querendo ou não, essas coisas que a gente deseja, essas metas que a gente quer alcançar, são coisas que são grandes e que se aproximam, então, na nossa melhor versão. Só que, por serem coisas grandiosas, o nosso eu do agora não acha que é possível, porque a gente é cômodo a uma realidade, uma vibração mais baixa, vamos dizer assim. De, isso é uma coisa que eu vou conquistar no futuro, isso é uma coisa que eu vou conquistar no futuro. Então a nossa cabeça meio que entende que não vai ser hoje que a gente vai conquistar, isso aqui vai ficar pro futuro. E quando é o futuro? Quando que a gente vai viver isso, sabe? Porque vem daquele conceito de que a gente vive apenas o presente. Isso me deixou muito assim, pensativa sobre várias coisas, pensando que sim, nós somos versões melhores do que nós fomos ontem, mas ao mesmo tempo a gente nunca vai alcançar essas coisas absurdas que a gente coloca no nosso vision board, porque a gente tá sempre colocando isso como metas futuras
E a gente não sabe quando é o futuro, porque a gente não vive o futuro. A gente só vive o presente. Talvez por isso a gente não seja a nossa melhor versão. E também porque essa coisa do comodismo de pensar que é uma coisa do futuro faz com que a gente procrastine e pensa, não, depois eu faço isso, depois eu vou, depois eu quero, depois a gente dá um jeitinho, sabe? E acaba que a gente se acomoda a essa versão que tá agora, porque tá bom, tá fácil, tá simples. Muitas vezes, a gente não quer sair da nossa zona de conforto e a gente não quer fazer o que é desconfortável pra alcançar qualquer coisa, independente do que seja, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito confortável, sabe? Eu sou uma pessoa muito da minha zona de conforto e eu tô percebendo cada vez mais isso nas minhas sessões de terapia. Eu sou uma pessoa que dá muita desculpa. E eu sou uma pessoa que gosta do cômodo, do fácil, sabe? Não gosto de me dar trabalho. E isso faz com que eu perca algumas experiências, inclusive relacionadas, por exemplo, a relacionamentos. Eu não tenho um relacionamento, talvez não porque eu não seja uma pessoa desejada, e sim porque pra mim é mais fácil não correr atrás, é mais cômodo, é onde eu me sinto segura, sabe? Porque seria uma coisa nova pra mim, então pra mim é mais tranquilo ficar na minha, digamos assim. E é uma coisa muito louca, porque a gente quer viver essas experiências, como por exemplo viajar de avião. É o meu sonho viajar de avião. Só que eu dou desculpas porque, ai, talvez eu não queira sozinha, ai, talvez eu não quero que minha viagem de avião seja dentro do Brasil, eu quero viajar pra fora, eu quero que seja alguma coisa muito grande. Então, sempre a gente tá dando desculpa e acaba que a gente se acomoda no que é confortável pra nós mesmos, sabe? A gente nem sempre tá pronto pra viver o extraordinário, digamos assim. Faz sentido? Faz sentido, né, gente? Enfim, eu só sei que esse pensamento de por que a gente não vive a nossa melhor versão, a gente tá sempre buscando essa melhor versão, me deixou muito reflexiva, vamos dizer assim. E eu acho que é isso, sabe? Que a gente acaba sempre procurando algo diferente. Claro que a gente tem que sempre estar procurando evoluir. Mas isso não significa que eu já não seja boa o suficiente em determinadas coisas, sabe? A gente tá sempre buscando mais e mais e mais e mais e mais, mas a gente não tá fazendo nada pra ser mais. Não sei, amigas. Eu acho que é isso. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha tocado vocês de alguma forma. Que se vocês têm essas dúvidas, vocês se sintam à vontade pra comentar aqui o que vocês acham, qual é o ponto de vista de vocês. Você vive sua melhor versão? Como você se sente em relação a isso? Porque eu acho que é um assunto interessante da gente conversar aqui nos comentários. E o que você faz hoje pra mudar a sua melhor versão, a sua versão atual, pra alcançar a sua melhor versão. E eu acho que é um debate interessante, tá? Do seu ponto de vista. Eu quero te ouvir também. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvir mais uma vez. Eu vejo vocês na próxima semana com mais um vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!